Então, como eu ia dizendo, essa análise que a gente vem fazendo aqui agora, ela, ela repercute, vamos dizer assim, nas ações futuras de vocês, tá certo? Então lembrem-se disso, tá? Nós, enquanto estamos estudando, estamos sendo trabalhados, formatados, conformados para aceitarmos sermos conduzidos, disciplinados, controlados em cima das nossas condutas. Tá? Não é à toa e não é ingênuo que nasce todo um choque de relações. Tem um autor chamado Theodore Roszak que escreve nos anos de 1964 ou 67 sobre a construção do choque de gerações. Tá? É muito importante para os pais que eles entendam que o adolescente é um rebelde, que o adolescente é um descompromissado, que o jovem adulto é um rebelde, é um descompromissado. Por quê? Porque se ele compreender que esse cara está banhado de hormônios e com desejos que ele não sabe como é que ele vai administrar, a própria família vai começar a agir no sentido esse da conformação. Vai agir nesse sentido de disciplinamento. Então vai preparar esse jovem para a escola. A indisciplina tem chegado nas escolas porque a família está resistindo ou falhando nesse processo, uma vez que agora o pai e a mãe vão para fora trabalhar para poder se manter. Quer dizer, o sistema tem rachaduras, tem brechas, que no texto a gente faz uma referência quando essa frase, né, essa palavra, né, rachadura, brecha, é o Deleuze que explorou, né, dentro dos seus escritos. Então, o que a gente vê? Né? A gente vê que o sistema de controle precisa ser mais acochado, ser mais prensado dentro das instituições, dentro das escolas. A semana passada a gente ficou sabendo de uma regra nas creches, né, inglesas, né, nas escolas de alfabetização lá no início, né, onde as crianças já são levadas a aprender a não tocar uns nos outros. O filho de uma amiga nossa foi repreendido, né, com 5 ou 6 anos de idade por tocar nos colegas. Olha, deixa estar que é brasileiro, mora lá, né, não vem com essa lavagem cerebral tão intensificada, né, com essa lavagem cerebral, e acaba que ele toca nos colegas. Então a professora pega, chama, traz ele para um canto e explica: olha, não é legal você ficar tocando nos seus colegas. Tá? Então imagina como é que essa pessoa vai ser formada, né, vai ser conformada. Né? Então a disciplina, ela acaba disciplinando na escola, na universidade, ela disciplina através da avaliação, tá certo? Aqui nós temos um foco muito importante, porque se você tiver sucesso nas avaliações, você passa, você é aprovado, né? Quer dizer, você está se tornando um cidadão modelo. E para quem vai trabalhar na resistência, é um exercício dobrado. Por quê? Porque ele precisa dessa aprovação para poder entrar dentro daquela máquina que a gente mostrou anteriormente, que eu vou voltar com a imagem daqui a pouco, e só entrando nessa máquina é que ele vai poder mudar as coisas. Tá? E a gente disciplina os corpos. Né? Às vezes a gente pensa que essa aceitação de diversidade superficial que hoje estão presentes nos corpos, com as pinturas de cabelo, roupa, comportamentos, orientações de gênero, essa coisa toda, que isso é uma abertura. Não é. Por que não é uma abertura? Porque essas pessoas continuam sendo classificadas nas engrenagens da máquina. Então, na verdade, elas não estão se libertando, elas estão se libertando no seu sentido individual, no seu sentido de coletividade, mas elas continuam sendo identificadas, elas continuam sendo achadas. Então é por isso que você vê, o fulano tem o cabelo muito assim, muito assado, é porque é meio doidinho. O fulano tá lá de terno e gravata, então ele é certinho. O fulano que estuda é o certinho. Então se você não quer ser certinho, você não deve estudar. Compreende? E é essa manobra que nós estamos impondo.
Então, isso é tão forte que a gente cria conceitos como geek, nerd, para aquelas figuras que são diferentes, mas que de repente curtem estudar. Né? Se você for resistente mesmo, então você não vai abrir um livro para ler. Né? Isso é um absurdo. Quando a gente aceita isso, nós aceitamos estar sendo controlados. E pensamos que estamos nos libertando. É um engano enorme, tá? Então, a questão é como nós nos tratamos. Como nós tratamos os outros, né? E quando eu falo outros, são vocês, são os professores e os alunos. Essas relações precisam mudar. Né? Então, consolidando, as instituições de ensino são vinculadas a modelo político. Modelos políticos que são, inclusive, um dos motivos da sua existência. E se nós descuidarmos, vamos estar formando peões, no caso aqui do Brasil, para esse neoliberal capitalismo aí que está campeando, né? E aí, de volta à máquina, né? A gente precisa entrar aqui dentro, tá certo? E ao invés de ser uma engrenagenzinha desse tipo assim, né, a gente, na verdade, se torna uma engrenagem mais significativa, deixa de ser uma engrenagem e passa a ser alguma outra coisa que não seja aquela bolinha azul que a gente tinha feito antes. Não, vamos fazer outras coisas aqui dentro. Tá certo? Agora a gente só vai conseguir fazer, vejam, essa máquina ela é blindada aqui por fora. Quando você abandona a universidade, você nem entra nesse funil aqui, tá certo? Você é uma figura que fica aqui fora do funil. Então, trabalho dobrado para quem quer trabalhar na resistência. Tá? Tem que lutar para entrar, não permitir que seja conformado e, ao mesmo tempo, atender às avaliações que são exigidas de vocês. Para isso, né, nós precisamos compreender que mudam as relações de saber e poder, e na medida em que essas relações são mudadas, a gente começa então a aceitar e a pensar, né, no nosso aluno, na nossa aluna, como nossos parceiros. É disso que nós estamos falando. Aí existe alguma chance de mudança. Então, eu estou trazendo aqui uma frase também que vem puxada das ideias de Michel Foucault, tá certo? Quando ele fala sobre a ideia de poder e coloca que onde existe poder, existe resistência, tá certo? Não tem por onde. Se o poder se exerce em algum lugar, ali a resistência também pode nascer. Não haveria sentido a existência de uma resistência onde não há poder, tá certo? E quando você identifica uma relação de poder, se procurar um pouquinho mais, vai identificar também uma ação de resistência possível. Mesmo que ela não esteja sendo executada na prática, ela é possível. Por fim, algumas ideias de como é que se pode fazer isso, né, atuando como docente. Mas eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo.